Olá pessoal, hoje eu queria fazer uma partilha mãe para mãe sobre um livro que eu li, né? Dei uma pausa nas minhas leituras do autismo, do TDAH, eu estava com um hiperfoco nesses assuntos e aí resolvi dar uma descansada, também nas coisas de pedagogia, né? No qual eu curso, e fui ler um livro para descansar mesmo, um livro para relaxar. O nome do livro é Para Sempre Alice, da Lisa Genova. E uma amiga me emprestou e foi assim como um anjo na minha vida, né? Primeiro ela me emprestou com Amor Anthony, que é da mesma autora. É sobre autismo, né? Sobre um garoto autista. Um livro fantástico também, gostei muito. E gostei tanto que ela disse que tinha outro livro da mesma autora, que é esse, né? Para Sempre Alice. E aí agora eu consegui fazer essa leitura e vim aqui partilhar porque mexeu muito comigo como mãe atípica, como mãe de uma menina de 10 anos, autista, e de um menino de 5 anos com TDAH. E a história fala, não vou contar o livro, né? Vou deixar que as pessoas leiam e também se deleciem com o livro, que é maravilhoso. Mas, enfim, uma mulher produtiva, uma mulher competente, de sucesso, chamada Alice, doutora Alice, PhD, da Universidade de Harvard, referência na psicologia da linguística cognitiva. Sobre esse assunto era ela, em todas as palestras, em todos os congressos, em todas as universidades, inclusive em Harvard, é a referência para professores, para alunos, né, dentro do seu departamento de psicologia. Uma mulher de sucesso. Também mãe de 3 filhos já adultos, nas faixas de 20 anos, com suas vidas independentes, né? A mais velha casada, estava tentando engravidar. O do meio é um homem médico, né? Vivendo o seu trabalho em hospitais. E a caçula é um pouco mais diferente dos outros, não quis cursar faculdade. E ela queria seguir a carreira de atriz. E ela morava com um esposo também, doutor John, um pesquisador, um biólogo, cientista, que vivia enfurnado em laboratórios, né? O foco dele era o câncer. Então era assim, muito trabalho, né? Muito tempo dentro do trabalho. E ela fala isso no livro, né? Como a rotina deles, né, tinha afastado eles, apesar de morarem na mesma casa, devido ao trabalho. E aí, de repente, com essa vida estruturada e de sucesso, podemos dizer assim, ela descobre que tem Alzheimer. E aí, o que acontece com a Alice? A Alice vai começando a perder. Ela perde a memória, depois ela vai perdendo o seu trabalho, né? O seu prestígio, a sua, vamos dizer, dignidade de pessoa diante dos outros, diante do que as pessoas chamam de dignidade. E ela também vai perdendo a relação dela com o esposo, porque ele se descobre marido de uma doutora, né? Ele se descobre marido de uma mulher inteligente. Eles escreveram juntos um livro e foi um livro de sucesso. Mas ele não se preparou ou não se viu esposo de uma mulher que precisava de cuidados. Vamos dizer assim, uma mulher doente. Uma mulher com necessidades. Todo o começo do tratamento da Alice ela fez sozinha, até que o próprio hospital, o próprio médico, né, teve que procurar o marido, exatamente por essa resistência, né, de admitir a doença, mas também de ser cuidada, né, de ser olhada como uma pessoa que precisava de cuidado. A Alice termina com as filhas, né? E um pouquinho antes do fim do livro, ela vai para uma formatura em Harvard junto com seu esposo. E a pessoa que está fazendo o discurso, ele dá dicas, né, de sucesso para os alunos. E no fim ele diz que vocês têm um final de sucesso, que vocês têm um fim de vida de sucesso.
E ela ficou repetindo isso, né? Ela já estava no estágiozinho avançado da doença, mas ela ficou repetindo isso. E para mim, ao final do livro, quando eu li que ela acabou, estava ali, né, na sua doença, já avançada, precisando de muitos cuidados, com uma cuidadora cuidando dela, além das filhas. Mas a cena dela sentada com o neto no colo, brincando, né? E as duas filhas ali com ela. E ali eu pude ver, a Alice teve um final de sucesso, né? Porque ela estava com a família, porque ela estava com suas filhas, sendo cuidada. Ela estava bem, estava feliz. O John decidiu continuar, né, sua vida, e pelo que eu entendi do final do livro, né, me corrijam nos comentários se vocês não entenderam isso, mas pelo que eu entendi, ele continuou a vida dele e ia apenas visitá-la, né? Ficou como uma visita, não como um esposo ao lado da esposa doente, né? Que precisava de cuidados. E aí me veio tantos questionamentos acerca de mim mesma, né? Como mãe de um autista e mãe de um menino com TDAH. Onde está a qualificação de uma pessoa, o valor de uma pessoa? O que é que faz eu dizer essa pessoa é de sucesso? Essa pessoa conquistou. Quais são as nossas medidas para dizer esta pessoa venceu na vida? Essa pessoa é boa mãe, essa pessoa é uma boa profissional, essa pessoa é boa naquilo que faz. Qual é a medida que eu vou utilizar para qualificar, para determinar isso? Porque com a Alice, a medida era o que ela produzia. Enquanto ela produzia, ela era uma mulher de sucesso. Ela era uma mulher de referência. E mesmo doente já, ela conseguiu fundar, não existia, né, grupos terapêuticos para eles, para as pessoas que tinham Alzheimer, mas que ainda estavam com uma certa consciência. Um certo grau de consciência. Isso não existia. Existia grupos de apoio para as famílias. Existia grupo de apoio para os cuidadores. Não para aqueles que ainda estavam, né, com autonomia, vivendo, mas também doentes, também com a doença de Alzheimer. E ela fundou esse grupo de partilha com pessoas que viviam a mesma realidade que ela. Então, mesmo doente, a Alice produziu. A Alice criou vínculos. E mesmo doente, no fim da vida, Alice segurou seus netos. Alice ajudando suas filhas a ficar com a criança. Olha para mim, mamãe, o meu bebê. E ela estava ali olhando, sendo útil. Qual é a nossa medida com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos familiares? Nós estamos medindo através de méritos? Nós estamos medindo através de qualificações, nós estamos medindo através de conquistas, do que se conquistou, do sucesso que se tem, do salário, dos bens, da posição social, das amizades, do número de amizades. Isso é uma resposta que você pode dar a você mesma. A mim, eu refleti sobre meus filhos. O mérito deles é ser quem eles são, não quem eu gostaria que eles fossem. Não, eu não gostaria, não programei ser mãe atípica. Eu não programei viver crises sensoriais, viver dificuldades de socialização. Eu não programei uma criança que é muito brincalhona a ponto de não saber o limite de se machucar, de não conseguir ficar quieto, de não conseguir ouvir ou atender uma demanda. Uma criança que precisa de paciência, de abaixar, de olhar nos olhos, de muitas atividades para se concentrar. Não, eu não programei isso, mas assim eles são. E eu posso dizer que meus filhos são maravilhosos. E eu não gosto mais de qualificá-los através de méritos, de notas, de comportamentos, mas dos sorrisos, do carinho,
de quando finalmente eu consigo ser entendida, de uma ordem que finalmente conseguiu ser atendida, porque ele entendeu, de um controle diante de uma situação onde poderia dar uma crise. Quantas vezes a Giovana me surpreendeu no seu comportamento, quantas vezes me decepcionou, mas ela continua sendo minha filha. Ela continua sendo amada. Ela continua sendo quem ela é. E é por isso que eu acho tão importante, né? Vídeos, canais, palestras. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre autismo. Vamos falar sobre Alzheimer. Vamos falar sobre TDAH. Vamos falar sobre os transtornos, sobre as dificuldades. Sim, gente. Existem pessoas diferentes, existem pessoas que passam por dificuldades e elas podem sim produzir, elas podem sim serem úteis, mas esse não é o valor delas. O valor delas é em ser uma pessoa, filha de Deus, filho de Deus, uma pessoa que merece respeito, merece ser amada, é se colocar no lugar dessa pessoa. E aí muitas vezes o meu cansaço, as minhas dificuldades pessoais, elas vão sendo combatidas quando eu olho para eles. Eles têm a doença. Eles sofrem mais do que eu. Eu tô só cansada. Eu só preciso descansar. Mas meus filhos, eles vão precisar conviver com certas dificuldades, com certas limitações. Todos nós temos. Todos nós somos limitados em alguma coisa. Por isso é que é tão incoerente e até mesmo um pouco hipócrita quando vamos apontando ou julgando os erros das outras pessoas, ou mesmo quando vamos tirando o direito de convívio, de respeito, de atenção. Eu paro para ouvi-los. Eles têm algo a me dizer. E muitas vezes é mais importante do que o que eu tenho a dizer para eles. É importante também olhar nos olhos desta pessoa e perguntar: do que você está precisando? O que é que está faltando? Como eu posso te ajudar? Faz toda a diferença. Você como mãe atípica, você que com certeza está cansada. Não é fácil. Eu não estou dizendo isso aqui. Mas quando você olhar para o seu filho, olhar para a sua filha, veja, ele tem muitos potenciais. Ele é uma pessoa linda por dentro. E não é em comparação a ninguém. Ele é único, ela é única. E ela pode produzir, ela pode crescer, ela pode ser quem ela é, do jeito que ela é. E ser amada assim, ser amada por isso. Esse livro, ele abriu minha mente acerca do valor da pessoa. As pessoas, elas têm essa sociedade de produção, elas têm essa coisa do descarte. Nós descartamos embriões doentes, nós descartamos aqueles que podem ter uma doença grave. Quem somos nós para determinar ou para tirar o sofrimento de alguém? O sofrimento constrói, o sofrimento amadurece, o sofrimento forma. O sofrimento nos dá uma virtude essencial para vivermos bem nesse mundo, a humildade. O sofrimento nos torna humildes, nos torna iguais. O meu sofrimento, eu vejo a minha fraqueza e assim eu acolho a fraqueza do outro. Por isso, nós não podemos, aqui confessando assim, né? Rezei muito pedindo a cura deles. Hoje eu peço que se faça a vontade de Deus e que eu a viva com amor. É só o que eu peço. Eu sei que o Deus em quem eu acredito, né? O Deus em quem eu confio, meu Senhor, Ele é um Deus do impossível. E que se Ele quisesse, Ele curava meus filhos. Mas eu não sei qual é a vontade dele. É um mistério. Então, dentro desse mistério, eu acolho, eu aceito
E a minha oração, ela é voltada para isso, ela é voltada para o amor. Senhor, que eu ame como eles são, que eu respeite meus filhos como eles são e que eu não olhe para mim, que eu não pare no meu cansaço. Quando eu estiver cansada, que eu descanse e siga em frente, amando eles, amando meus filhos, amando aqueles que estão ao meu redor e tendo o olhar atento àqueles que precisam de ajuda, aqueles que têm necessidades especiais, que precisam de um olhar de carinho, de atenção, que precisam de inclusão, que precisam ser aceitos. Aquele mais afastado, o mais tímido, o mais calado, aquele que está longe, aquele que tem complexo de inferioridade, aquele que tem depressão, ansiedade, ou mesmo transtornos de desenvolvimento, aquele que não consegue andar direito, o cego. Qualquer pessoa que precise de mim e de você. Porque todos somos iguais, todos temos defeitos, todos temos fraquezas. Essa foi uma reflexão que eu tirei do livro. Espero que tenham gostado, espero que alcance alguém. Se inscreve aí no canal, né? Dá um joinha aqui no vídeo, nos outros vídeos. Esse canal é uma partilha de uma mãe que está tentando, está buscando. E eu não queria guardar somente para mim. Queria partilhar com vocês o que eu estou vivendo com a minha família. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.